foi para que eu desse o tema da pregação. Como é de costume, ele coloca na tela o tema da pregação da noite. E eu falei, Nani, coloca o tema A Vida nas Mãos de Deus. E eu estava até explicando um pouco para a Ana antes de começar o culto, por que eu escolhi esse tema e por que eu tive até dificuldade de montar a pregação. Eu confesso para os irmãos que eu costumo trazer pregações mais exortativas, talvez uma forma mais dura de trazer a palavra. Mas no momento que nós estamos atravessando, eu fui incapaz de montar algo parecido com isso. Nós estamos vivendo um momento tão particular na nossa geração. Estava pensando nisso esses dias. Eu estou com 65 anos de idade. E nós nunca passamos por algo parecido nas nossas vidas. Os meus pais, meu pai que já é falecido, mas a minha mãe, eles conviveram na infância, passaram pela Segunda Grande Guerra. Nós tivemos no século passado 2 grandes guerras que dizimaram milhões de pessoas ao redor da terra. Mas a nossa geração não passou por nada parecido como nós estamos vivendo hoje. Se você analisar bem, nós estamos vivendo uma epidemia mundial que tem levado milhões de pessoas ao redor do mundo, levado a vida de milhões de pessoas, e não apenas isso, mas também destruindo a saúde financeira de diversas nações, desestabilizando lares, enfim, uma catástrofe mundial, nós podemos dizer assim. Nós estamos perdendo vidas de amigos, irmãos da igreja, parentes. Nós temos visto que ela não escolhe, essa doença, ela não escolhe idade, ela não escolhe posição social, ela não escolhe cor, ela não escolhe sexo, ela atinge a todos os níveis e a todas as pessoas. E eu falei, o que eu posso trazer como palavra num momento tão difícil como esse? E aí Deus me levou ao salmo que eu gostaria que você abrisse na sua casa. Eu gostaria que você permanecesse com a tua Bíblia aberta no salmo de número 31. Salmo de número 31, um salmo que foi escrito pelo rei Davi. Alguém que passou por aflições tão parecidas ou talvez piores do que a que nós estamos passando. Alguém que teve abandonos, teve traições, alguém que viu muitas mortes, alguém que foi um guerreiro e viu muita gente morrer no campo de batalha, amigos, irmãos. Ele matou muitas pessoas, ele foi um guerreiro. E ele escreveu esse salmo, que foi utilizado por muitos outros homens de Deus. Eu fui fazer uma análise na Bíblia, fui ver ali as concordâncias bíblicas, e eu vi que outros homens de Deus usaram os mesmos versos que Davi escreveu. Fui ver que Jeremias, ele utilizou um verso desse Salmo 31, eu até marquei o verso que ele utilizou. Jeremias utilizou o verso 13, conspiraram contra mim. Nós conhecemos a história do profeta Jeremias, que passou por angústia de morte durante muito tempo, porque ele profetizava contra o povo de Israel, porque o povo de Israel havia caminhado para a idolatria, havia deixado a adoração ao Deus de Israel e havia adorado a outros deuses, e com isso houve uma perseguição enorme contra ele. E ele cita, no momento da sua tribulação, no momento da sua angústia, ele cita o verso de número 13 desse salmo aqui, que as pessoas, ele ouvia que conspiravam contra ele. Outros homens de Deus também usaram o mesmo texto do salmo de Davi. Jonas, o profeta Jonas, ele também utilizou o verso 6. Ele utilizou o verso 6 aqui. Repudio os que se mantêm em crenças vãs e enganosas, eu porém confiarei só no Senhor. Jonas exclama isso num dos momentos da sua vida. E nós vemos que, mais interessante do que os profetas, nós vemos que Jesus, o próprio Filho de Deus, ele utilizou um dos versos de Davi, no último instante da sua vida. No último instante da sua vida, Jesus fez uso do verso 6. Ele fala, eu confiarei no Senhor. Desculpe.
no verso 5. Verso 6 foi Jonas. No verso 5, acompanhe comigo, leia na tua Bíblia. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foram as últimas palavras do Filho de Deus aqui na terra. Quando ele expirou, ele falou: nas tuas mãos de quem? Nas mãos do Pai, eu entrego o meu espírito. E nós vamos ver que Davi utiliza esse mesmo versículo. Gostaria que você caminhasse para o versículo de número 15. Nós vamos ler alguns versículos aqui, saltear outros, mas nós vamos fazer a leitura desse verso de número 15, principalmente a parte A desse verso. Davi escreveu: os meus dias estão em tuas mãos. Os meus dias estão em tuas mãos. Eu acho que nada mais apropriado do que nós recitarmos esse mesmo verso que Davi compôs nos dias que nós estamos atravessando. Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Em quem nós temos depositado a nossa esperança? Em quem nós temos depositado a nossa fé? E em resumo, em quem nós temos depositado a nossa vida? Será que é no nosso braço, no nosso intelecto? Será que é na ciência, como tantos hoje pregam? Será que é na política? Será que é na vacina? Será que é nisso? Será que é naquilo? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Nós vemos pessoas que foram vacinadas e morreram, nós vemos pessoas que não foram vacinadas e morreram, nós vemos pessoas que, enfim, passaram por muito próximo à morte e voltaram, saíram dos hospitais pela graça de Deus, voltaram para suas casas, mas estiveram ali bem próximo da morte. E quando nós ouvimos o testemunho dessas pessoas, muitas delas que não creem em Cristo, que não sabem para onde irá a sua vida após a morte, elas dizem que sentiram um pavor imenso de verem que estava ali num leito do hospital, à beira da morte, dando praticamente os últimos suspiros, tendo dificuldade de trazer o fôlego de vida, e não sabiam o que aconteceria depois que eles fossem partir. Mas aí vem a pergunta que nós podemos fazer: em quem nós depositamos, nas mãos de quem nós depositamos a nossa vida? Para que nós possamos ter paz, para que nós possamos, como nós lemos no Salmo de número 37, nos deleitarmos. Em quem nós temos confiado? Em quem nós podemos esperar salvação? É tão difícil esse momento, mas nós temos a esperança de que, como Davi tinha, Davi que passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, traições, Davi que teve o próprio filho que se levantou contra ele. Nós não sabemos, eu encontrei várias pesquisando na internet, pesquisando em algumas outras fontes, pesquisando por que Davi, depois de quando que Davi escreveu esse salmo, e escutam praticamente duas grandes versões ali, duas versões, uma delas que seria depois das batalhas, a perseguição de Absalão, filho de Davi, ou talvez do próprio rei Saul. Mas depois de uma dessas perseguições, onde Davi não tinha saída, ele não via saída para a sua perseguição, para tudo aquilo que vinha ao redor dele, contra ele, o filho mesmo tramando a sua morte, o rei Saul querendo matá-lo. Ele fala: Senhor, eu não tenho a outro a quem entregar a minha vida a não ser a Ti, a minha vida está nas Tuas mãos. Se levante contra quem quiser que se levante contra mim, mas eu confiarei somente em Ti, a minha vida está nas Tuas mãos. Por isso ele escreve aqui no versículo de número 15, no verso de número 15 isso: os meus dias, Tu sabes quando eu vou morrer, Tu sabes quando eu vou partir. E esse salmo é tão emblemático. Fui ver que Martinho Lutero, era o salmo predileto de Martinho Lutero, era o salmo de número 31. E o próprio Davi, o rei Davi, ao escrever o salmo de número 71, que foi o último salmo que ele escreveu, depois disso ele morreu, já idoso, bem velho, ele escreveu o salmo 71, ele começa o salmo 71 utilizando os 3 primeiros versos do salmo 31, para ver a importância desse salmo, para ver como esse salmo estava impregnado na vida
do próprio rei Davi. Que quando ele chegou ali na velhice, que sabia que os seus dias estavam ali no final, ou seja, estava no final da sua vida, era óbvio, a sua saúde estava já declinada, sabia que seriam poucos os anos que ele teria, os dias que ele teria pela frente. Ele escreve aqui: mas nas minha vida, os meus dias estão nas tuas mãos. Por que essa segurança de Davi? Porque Davi sabia para onde ele iria após a sua morte. Davi sabia, Davi tinha segurança, Davi tinha a paz. O que aconteceria com ele após ele fechar os olhos, após os seus pulmões não terem mais ar? Ele sabia para onde ele iria, quem ele encontraria, a quem ele se renderia na eternidade, não apenas em alguns anos, 70, 80, 90 anos, não, mas na eternidade, aonde ele passaria, com quem ele passaria. E ele escreve que ele se deleitava, ele sabia que os seus dias estavam nas mãos de Deus. É uma bênção nós podemos descansar, é uma bênção nós podemos confiar naquele que toma a nossa vida nas suas mãos, que é o nosso Deus, aquele que nos criou. Não é um Deus qualquer, não é um Deus qualquer, é o Deus que criou tudo. Aliás, é o único Deus. Nenhum outro ser pode ser chamado de Deus, porque Ele é o único que é o Criador. Ele que criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou os seres celestiais, criou tudo que existe sobre a face da terra e abaixo da terra. Esse é o Deus a quem nós depositamos a nossa vida. Esse é o Deus a quem nós confiamos os nossos dias. Que você possa também descansar e experimentar dessa bênção das mãos de Deus. No verso de número 1 até o verso de número 3, eu vou transcorrer. Nós temos aprendido que é importante nós apenas não fugirmos daquilo que está escrito na palavra de Deus. E eu gostaria de frisar esse Salmo 31, do primeiro versículo até o último, mas são muitos, então eu vou aqui dar uma pincelada em alguns deles, passando de forma assim, bem rápida, alguns deles. Mas você em casa, você pode lê-lo mais atentamente e discorrer o que Davi quis transmitir ao escrever essa música, que na realidade era um cântico que os israelitas cantavam quando eles iam para Jerusalém para adorar o Deus de Israel. Durante essa caminhada eles cantavam, e Davi escreveu esse salmo aqui. Do verso número 1 ao verso número 3, Davi, ele diz assim no versículo 1: eu te busquei refúgio, em ti busquei refúgio, ó Senhor. Não permitas que eu jamais seja frustrado, por tua justiça abriga-me. Do versículo 1 ao 3 nós podemos resumir que Davi quis dizer o seguinte: em ti, Senhor, eu confio. A minha confiança não está no meu exército, que é numeroso, não está nos meus valentes, que são homens corajosos, que muitas vezes demonstraram fidelidade, foram fiéis a Davi, entregaram as suas vidas, muitos deles, por amor a Davi. Mas Davi não confiava neles. A esperança, a confiança de Davi era posta no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. No verso de número 4 até o verso de número 5, esses dois versos, nós podemos lê-los, está escrito assim: livra-me da cilada que me armaram, pois tu és o meu refúgio. E verso número 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me resgataste, Senhor, o Deus verdadeiro. Aqui Davi estava exclamando: Deus, tu és a minha força. Irmãos, numa batalha, nada mais é importante do que um lugar para que você se abrigue contra o inimigo. E Davi declara aqui que Deus era o esconderijo perfeito para ele, era o refúgio, como ele relata aqui nesse versículo. Em Deus ele se abrigava, em Deus ele se sentia seguro. E você hoje pode sentir-se seguro nas mãos do teu Deus, aleluia. Você pode se abrigar nas mãos de Cristo Jesus, aleluia, o Deus Todo-Poderoso,
aleluia, na Trindade que nós adoramos, na Trindade que nós exaltamos, no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, aleluia, que o nome do Senhor seja louvado. Nos versos de 6 a 8, nós vemos aqui uma exaltação, principalmente no verso 8, que está escrito assim: não me entregasse nas mãos do inimigo, mas aplainaste um caminho para que meus pés passassem seguros. Do verso 6 a 8, nós podemos fazer uma chave e colocar e dizer assim: não me entregasse nas mãos do inimigo. Irmãos, quem são os nossos inimigos? Às vezes nós nos confundimos, nós nos distraímos e nós erramos ao imaginar que os nossos inimigos é a nossa mulher, o seu marido, o seu filho, o seu vizinho, o seu patrão, o seu empregado. O nosso inimigo não é nenhuma dessas pessoas que eu relatei aqui. O nosso inimigo é o diabo, é o Satanás, são as hostes malignas. Nós não lutamos, quando nós lemos em Efésios, nós não lutamos contra carne e sangue, como Paulo escreveu lá em Efésios, para a igreja de Efésios. Nós lutamos contra inimigos espirituais, hostes celestiais. Nós lutamos com aquele anjo caído, que levou uma legião de 1/3 de anjos presentes no céu. Esses são os nossos inimigos. Esses são que nos querem destruir. Não é o seu amigo, não é o seu parente, não é nada desse, nenhum desses. E diz aqui que o Senhor guardou a Davi de todos os seus inimigos. Não apenas aqueles que vinham contra ele com espadas e lanças, mas os inimigos espirituais. Aqueles a quem o diabo havia levantado para ir contra o rei de Israel. E a palavra do Senhor, ele fala: tu não me entregaste. Davi fala: o Senhor não me entregou a nenhum deles. Que você possa também se sentir abrigado. O Senhor não te entregará nas mãos do inimigo. Você pode descansar. O Senhor cuida de você. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso. O Senhor cuida de você. Versos de número 9 e 10. Ele clama como eu e você temos que clamar no dia de hoje. No verso número 9 ele começa assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois o desespero tomou conta da minha alma e do meu corpo. Os meus olhos se consomem em prantos. A minha vida tem transcorrido em aflição, em lamentos. Meus anos devido à culpa, minhas forças se esgotaram e meus ossos se enfraqueceram. Irmãos, Davi clama pela misericórdia do Senhor nesses 3 versos aqui, nesses 2 versos. Tem misericórdia de mim. E é o que eu e você temos que clamar. Dizer que nós não estamos aflitos, seríamos mentirosos. Dizer que nós não estamos preocupados, dizer que nós não devemos nos prevenir contra esse mal que nos atinge, seria hipocrisia da nossa parte. Eu diria até mais, seria ignorância da nossa parte. Nós estamos realmente preocupados, aflitos, mas nós temos uma escapatória. Nós não somos daqueles apenas que ficam se lamentando e chorando e se suicidando e esperando a morte. Não! Nós temos um Deus a quem levantar um clamor. Nós temos um Deus a quem clamar e pedir misericórdia. E diz a palavra do Senhor que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Então não é em vão que nós devemos clamar. Não é em vão que você tem que orar pela sua família. Não é em vão que você tem que orar pela sua própria vida para que Deus te guarde. Pode orar, pode clamar. Isso não é errado, é correto. Davi clamou no meio de uma aflição, no meio de uma luta, no meio de onde ele talvez estivesse sem escape. Senhor, tem misericórdia de mim. Os seus ossos já se enfraqueciam devido a essa luta tão grande. Eu fico imaginando, se foi a luta de Absalão, seu filho, eu fico imaginando um filho meu se levantando para tirar a minha própria vida, levantando um exército para vir contra mim, para me matar, para tomar o meu lugar no reino, para ocupar o meu lugar no reino. Eu fico imaginando a dor, o sofrimento de Davi. Ele fala que os seus ossos chegavam a secar. Dá para imaginar
quantos distúrbios, quantas doenças não são trazidas devido a grandes depressões da vida das pessoas, devido a perseguições, devido a lutas. Pessoas encaram cefaleias terríveis, doenças até mais preocupantes como o câncer, etc., devido à depressão, a lutas. Mas Davi falou: eu clamo a Ti, mesmo estando enfermo, mesmo estando aqui doente, com os meus ossos aqui secos, mas eu clamo a Ti. Senhor, tem misericórdia da minha vida, vem em meu socorro. Aleluia. Nos versos de número 12, melhor dizendo, dos versos do número, eu vou passar aqui do verso do número 11 até o verso 13, ele fala: estou esquecido no coração dele. Talvez se referindo mais aqui, no verso número 12, você pode ver essa expressão de Davi: sou esquecido por eles como se estivesse já morto. Os seus inimigos já consideravam morto, Davi derrotado, talvez o seu próprio filho. E Davi aqui exclama isso, nesses versículos aqui, do verso 11 até o versículo 13. Se você resumir o que ele quis transmitir, é que estou esquecido no coração deles, daqueles a quem ele perseguiam a Davi. Aleluia. Mas nós lemos do verso 14, melhor dizendo, do verso 14 ao verso 18, nós vemos aqui uma declaração de Davi maravilhosa. Começando já no verso 14: mas em Ti confiei, ó Senhor, e proclamei: Tu és meu Deus. Olha o que Davi exclama, olha o que Davi declara. Mesmo com todas essas perseguições, mesmo as pessoas achando que Davi já estava até morto e desejando a morte dele, ele fala: mas em Ti confiei, ó Senhor, e proclamei. Aqui já se referindo ao que aconteceu no passado. Ele falou: eu confiei, é passado, não é confio, eu confiei quando eu estava passando por essa luta, por essa prova, e proclamei: Tu és o meu Deus. Aleluia. Que você possa fazer a mesma proclamação, a mesma declaração. Declare que o Senhor é o teu Deus, aleluia, e Ele te dará vitória. E aí tem o verso 15, que é o resumo, que é aquilo que eu coloquei como título da pregação dessa noite: os meus dias estão em Tuas mãos, aleluia. Eu não sei o que pode acontecer daqui em diante, eu não sei o que acontecerá comigo amanhã, mas eu sei o que aconteceu comigo no passado, todos os livramentos que o Senhor me deu, todas as bênçãos que o Senhor já me deu. A bênção maior da salvação eu já recebi, eu já experimentei, eu já gozo da salvação de Deus. Mas o que vem para frente, eu deposito os meus dias nas mãos do Senhor, aleluia. E eu descanso como Davi descansou, aleluia. Que você possa receber esse conforto, essa palavra de esperança. Irmãos, isso é um carinho para a nossa alma, isso é um carinho, isso como eu falei, não quero trazer uma palavra dura, não quero trazer uma exortação, eu quero trazer uma palavra de esperança. E essa palavra é: os nossos dias estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso, aleluia, que é capaz de nos guardar, é capaz de nos guardar não apenas quando nós estivermos aqui, mas quando nós partirmos, nós teremos o melhor pela frente das nossas vidas, aleluia. O melhor dos nossos dias não é o que nós passaremos aqui, por mais rico, por mais abençoado que você seja nessa terra, por mais próspero, por mais saudável que você seja, o melhor que tem preparado para você é a eternidade com o Senhor, aleluia. É o gozo permanente, é onde que você nunca mais derramará uma lágrima de saudade, nunca mais derramará uma lágrima de traição, nada. Você terá a plenitude, você terá o seu corpo glorificado, você será como o próprio Deus, você poderá adorar como o próprio Deus, melhor dizendo, você estará permanentemente na presença do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Essa é a palavra, essa é a alegria, essa é a nossa esperança, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, a palavra de ânimo, uma palavra para nos colocar de pé,
uma palavra que mesmo nós sofrendo, mesmo nós passando por sofrimento, por aflições, estamos passando, é inegável, estamos passando por dias difíceis. Não existe coisa pior do que nós estarmos afastados daqueles a quem nós amamos. Não existe experiência tão ruim como estarmos sem poder abraçar um pai. Muitos irmãos aí há meses, quase há mais de ano, sem poder dar um beijo, um abraço no seu pai, na sua mãe, no seu ente querido. Muitos irmãos aí passando por lutas, muitos irmãos tendo seus comércios quebrados, tendo seus empregos tirados, passando dificuldades, passando, Senhor, dívidas, incertezas do dia de amanhã, mas nós podemos nos regozijar, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, aleluia, e isso passará, aleluia. A nossa esperança está em Cristo Jesus. O Senhor tem o melhor preparado para nós. Diz que os planos do Senhor são perfeitos para nós, aleluia, glória a Deus. Os planos do Senhor são bons, não são maus para aqueles que são do Senhor. A palavra do Senhor, ela é fiel. Nós cremos na palavra de Deus. Está escrito com todas as letras que os planos que Deus tem para as nossas vidas são planos de bênçãos, planos bons. Então nós podemos descansar. O Senhor está no controle das nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus, glória ao Senhor. Que você possa, se você ainda não tem essa certeza, você possa buscar hoje o Senhor. Nada te impede de você, onde você estiver ouvindo essa palavra, você fechar os teus olhos e confessar a Cristo como teu Salvador hoje, agora. O Senhor pode entrar na tua vida e mudar a tua história, aleluia. Não só agora, enquanto você vive, mas para a eternidade, aleluia. E pode colocar consolo, conforto e esperança dentro do teu coração aflito, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, aleluia, aleluia. Se você já é do Senhor, se você já experimentou a bênção da salvação, se você já recebeu a graça da salvação, você não fez nada para merecê-la, mas Deus deu para você, você pode usufruir dessa bênção e descansar no Senhor, aleluia. Nos versos de número 19, nós estamos já terminando, nos versos 19 até o verso número 21, esses 3 versos aqui, nós podemos resumir que Davi fala: quão grande é a tua bondade. Davi declara, olha que ele escreve no verso número 19: imensa é a misericórdia que destinas àqueles que te temem e que à vista de todos dispensas ao que em ti buscam refúgio. Aleluia, olha que bênção essa palavra. Imensa é a misericórdia, quão grande é a bondade do Senhor para com a nossa vida, aleluia. Haja visto o grande amor que Deus teve por você e por mim, que Ele enviou o que Ele tinha de mais precioso no céu. Ele revirou os céus de ponta cabeça, e não tinha ninguém mais precioso para Deus do que o próprio Filho dEle, e Ele entregou esse Filho por amor de ti, por amor de mim. Esse é o tamanho da bondade, esse é o tamanho de amor de Deus para com a tua vida, aleluia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia. Olha o que está nesse versículo: não pereça, mesmo que teu corpo tombe, mas você tem a vida eterna garantida no Senhor Jesus Cristo, aleluia. E ele termina, irmãos, esse salmo de maneira tão maravilhosa. É um salmo tão lindo, irmãos, é um salmo que eu considero um dos mais lindos, eu tenho um amor especial por ele. No versículo de número 22 até o versículo 24, ele termina fazendo nesse cântico como fosse uma pregação.
É quando nós cantamos os corinhos na igreja, o que nós estamos fazendo ao cantarmos hinos e louvores e adoração ao Senhor? Em primeiro lugar, nós estamos exaltando, nós estamos glorificando o nome do Senhor, estamos exaltando aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós cantamos para glorificar a Deus, mas a segunda ideia de que nós emitimos louvores e cantamos louvores é para pregar a palavra do Senhor também. É para aqueles que não conhecem o Senhor, ouçam as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação, as boas novas que Cristo morreu na cruz para nos salvar e que Ele voltará para buscar a sua igreja. Essas são as boas novas do Evangelho. E quando ele termina esse salmo, parece que ele está pregando. Ele escreve assim: amai o Senhor, vós todos os seus fiéis. O Senhor defende os leais, mas aos arrogantes retribui com largueza. Sede fortes e sede corajosos, Ele fortalecerá o vosso ser. Vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Aleluia! Se você ainda não conhecia Deus, se você ainda não tinha ouvido falar do Senhor, hoje você está ouvindo. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que tem todo o poder sobre os céus e a terra, e Ele diz que Ele é poderoso para te abençoar, aleluia, e te fortalecer o vosso ser, mesmo que nós estejamos abatidos, mesmo que nós estejamos trôpegos nesse momento, passando por dificuldades, o Senhor fortalece o nosso coração. O Senhor poderá nos dar fôlego, aleluia. Vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Isso não é para toda a humanidade, isso é somente para aqueles que confiam no Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Você pode ser um desses aí, você pode fazer parte da igreja do Senhor, você pode fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, do grande exército do Senhor aqui na terra. Que o Senhor possa abençoar a tua vida e você possa dizer como Davi: em tuas mãos estão os meus dias, somente quando dependemos inteiramente de Deus. Que você possa falar isso. Nós lembramos daquele discurso que Jesus fez lá em João capítulo 6, Evangelho de João, tão conhecido, essa passagem onde Jesus falou que Ele era o pão da vida. E muitas pessoas, ao ouvirem falar que Jesus era o pão da vida, entenderam que precisavam comer do seu corpo e beber do seu sangue. E na realidade não era isso que Cristo estava dizendo. E muitos se escandalizavam, e muitos que acompanhavam a Cristo durante muitos dias e meses, após aquele discurso, abandonaram a Jesus. Foram embora, falaram: mas que discurso maluco, que é isso? Que coisa dura de entendermos. E os seus próprios discípulos foram ali: mas Senhor, é muito duro de ouvir isso. E Jesus falou: e vocês 12, vocês também querem seguir aqueles que me abandonaram? E Pedro se levanta no meio deles, sempre o Pedrão, aquele impetuoso, aquele que não conseguia calar a boca, aquele que falava antes que todo mundo, que era sanguíneo a extremo. Ele se levanta e fala: mas para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? E eu falo para você hoje: para quem que você vai clamar a não ser o Deus Todo-Poderoso? Você tem esperança em alguma outra coisa a não ser em Deus? Ou em outro alguém a não ser o nosso Deus? Você tem esperança? Eu vejo tantas pessoas se degladiando aí na internet: eu sou do presidente, eu sou do governador, eu sou da ciência. Irmãos, eu sou de Cristo, eu sou do Senhor. Eu creio no Deus que tem poder de libertar. A sua palavra, uma palavra que Deus manda dos céus. Essa pandemia acaba na mesma hora. O Senhor tem o poder. Se ela está aqui é simplesmente por permissão do nosso Deus. Será que é difícil nós entendermos isso? Será que é tão difícil para aquele que já é cristão entender que tudo o que acontece sobre a face da terra está debaixo da permissão do nosso Criador? Ele é soberano. Ele é soberano, Ele não acata ordens de ninguém. Pelo contrário, a ordem que Ele manda é acatada no mesmo instante por todos os anjos e por todos os seres espirituais. Então, irmãos, que você possa dizer como Davi, somente quando nós dependemos inteiramente de Deus. Segunda parte, que você possa dizer como Davi: nas tuas mãos os teus meus dias, quando confiamos verdadeiramente em Deus. De fato, você possa crer em Deus em qualquer circunstância. Irmãos, você está com recursos financeiros? Confie em Deus. Você está com escassez de recursos financeiros?
confie em Deus. Você está com saúde? Confie em Deus. Você está com a sua saúde debilitada? Confie em Deus. Em todo instante, confie no Senhor. Davi aqui declarou que ele estava com seus ossos praticamente secos, mas ele ainda falava: eu confio em Ti, a minha fé está depositada em Ti. Aleluia. Que você possa falar isso. E para terminar, que nós podemos fazer das palavras de Davi: nas Tuas mãos estão os meus dias. Nossas palavras, quando reconhecemos a direção de Deus em nossa vida. Aleluia, aleluia. O que Davi fez é relembrar ao Senhor que a sua vida está nas mãos de Deus, porque o Senhor já é o seu Deus. Acompanhe comigo no versículo 14. Olha o que Davi escreveu. Quando ele declara que a vida dele estava nas mãos de Deus, ele lembra a Deus o seguinte, no verso 14: mas em Ti confiei, no verso 14, mas em Ti confiei, ó Senhor, e proclamei: Tu és o meu Deus. A partir dali, Davi podia falar que a vida dele estava nas mãos de Deus. Que você também possa experimentar dessa segurança, que você possa descansar, colocar a tua vida em descanso, nesta hora, confiar no Senhor, como Davi confiou. Nós conhecemos a história de Davi, que morreu farto de dias e descansou na presença do Senhor, e foi o único homem que está escrito na Bíblia, que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Com todos os pecados que Davi cometeu, com todos os erros que Davi cometeu, mesmo assim, Deus deixa registrado na sua palavra que ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Que você também possa ter esse coração afável, esse coração maleável, esse coração de carne, não de pedra, para que Deus possa abençoar a tua vida. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos dentro do horário. Eu gostaria de orar pela sua vida. Gostaria que os irmãos do louvor viessem aqui para que nós cantássemos um louvor ao Senhor. Mas eu gostaria de orar para a tua vida em cima da palavra que nós proclamamos aqui nessa noite. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Foram dias de realmente angústia, dias difíceis, para que o Senhor pudesse tranquilizar o meu. Está ligando, né? Não ligou ainda, não? Amém, amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós temos aqui dias difíceis para que nós pudéssemos relatar uma palavra que confrontasse os nossos corações, mas também, ao mesmo tempo, ela confortasse os nossos corações. Lembre-se que sempre a pregação, ela não vem apenas para que nós possamos ouvir aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ela vem para aquilo que nós precisamos ouvir. E que o Senhor possa, através da sua palavra nessa noite, possa realmente abençoar a tua vida. Você possa se sentir abençoado. Obrigado, pastor. Abençoado pelo Senhor. Feche os teus olhos na sua casa, vamos orar. Coloque a tua vida nas mãos de Deus, a vida da tua família. Se você ainda não tem uma experiência com Cristo, você pode agora pedir para que Deus entre no seu coração, venha fazer morada, e você procure uma igreja evangélica, procure alguém que possa falar do amor de Deus para você, procure alguém que possa te instruir no caminho do Senhor, falar mais sobre o Evangelho do Senhor para a tua vida. E você que já é cristão, você possa se apegar mais e mais do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra dessa noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz para fazer morada em nós e modificar o nosso coração. Essa obra é feita somente pelo teu Espírito, Pai. Nós sabemos que não adianta o homem falar, não adianta o homem pregar, se não for direcionado pelo teu Espírito, é apenas um discurso e nada acontece. Mas se o Espírito Santo agir,
Os corações podem ser quebrados, as vidas podem ser mudadas, os caráteres podem ser transformados. Por isso, abençoe, Senhor, a vida de cada um que ouviu essa palavra. E, Senhor, coloca paz, coloca esperança, mesmo nesses momentos tão delicados. Coloca a tua paz no coração de cada irmão, de cada irmã. Abençoa a vida da tua igreja sobre a face da terra. Que nós possamos ser luz nesse momento tão difícil. Que nós possamos resplandecer, Senhor, a tua luz. A luz é o Senhor, mas que a tua luz possa resplandecer em nós, para outras pessoas, que possam ver Cristo através de nós. Ver, Senhor, a paz que o Senhor coloca em nossos corações. É o que nós pedimos nessa noite. E nós agradecemos em nome de Jesus. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Aleluia, porque tu és o nosso Deus. Vamos cantar louvor ao Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, obrigado, irmãos. Que você possa descansar nos braços do Altíssimo. Nós gostaríamos de ler aqui rapidamente as orações. O irmão Nani me entregou aqui uma lista com as pessoas pedindo oração. Tem aqui o Roger pedindo oração pela família dele, pela Sandra, por ele, pelo Ian e pela sua mãe Rita. Nós temos também a Sandra pedindo oração pelos pastores, pela mãe dela, pela Rita, família. Pede oração pela Kelly e todos que estão sofrendo com as perdas de irmãos queridos. Nós temos aqui a Manuela. Deixa eu ver aqui. A Manuela pede oração também. Deixa eu só ver que eu acho que eu pulei aqui. Manuela pede oração pela família da Jane, pela Alessandra, por todos que estão internados na UTI. Que Deus dê proteção para o amigo dela, Enzo, que tem diabetes, e pela amiga Ana Laura. Aleluia.
Nós temos aqui mais pedidos de oração. Peço oração a Adriano, pede oração pelo amigo dele, o Wilson, pela cura dos rins. O Júnior pede oração para a família, em especial a Eduardo, Ocabe. Seu sobrinho parece que está enfermo, nós vamos orar também por ele. Temos já orado por ele ao longo de todos esses dias. O Dimas pede oração pela irmã Mercedes, pelo Alexandre, pelo Osvaldo, pelo Alex, pelo garoto Raul, pelo Edivaldo, pelo Max e pelos empresários e pela própria vida dele. Nós temos que orar realmente para todos os empresários que estão aí tendo perdas vultuosas, né? E cabe a nós orarmos por eles e orarmos também pelos nossos governantes. É bíblico você orar pelos governantes. Apesar de tudo, você tem que orar por eles. Apesar deles, você tem que orar por eles, para que a nossa vida possa estar numa situação melhor. Isso é bíblico, é uma orientação bíblica, orar pelos governantes. Augusto Aparecido pede oração pela família e todos da igreja, e todos que estão também com Covid-19. Tem mais aqui. A Ana pede oração para aqueles que não têm nada para comer, e aqueles que estão internados, e os de outras igrejas. Aleluia. Vamos ver, tem mais aqui. Érica pede oração para Everton, João, Gabriel, Lúcia, Mercedes, Gláucia, Vinícius, todas as pessoas. Pastor Manuel Gonçalves, que Deus abençoe minha família, meus amigos, pastor e sua família, e a humanidade nos proteja da pandemia. É a oração do Manuel, pai do Adriano. A Anitta pede para que Deus tenha misericórdia. Aleluia. São essas as orações que nós temos aqui. A Monique pede oração pela vida dela própria, pela vida da família, pelos irmãos dela. Que Deus continue nos abençoando nas suas mãos. Aleluia. Acho que são esses os pedidos, se eu não pulei nenhum. Gostaria que você agora fechasse seus olhos. Vamos orar por todos esses pedidos, todos esses nomes. O Senhor os conhece, os de perto, os de longe, o Senhor tem poder de alcançá-los. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, porque nós cremos que Tu és um Deus de perto, mas é um Deus de longe. Tu és um Deus, Senhor, que tem poder com a Tua palavra, de enviar cura, de enviar salvação, de enviar libertação. Senhor, nós te pedimos por cada um dos nomes aqui relatados. Ó Senhor, que Tu possas estender as Tuas mãos, ouvir, Senhor, as nossas orações, ouvir o nosso clamor e responder segundo a Tua soberania. Nós descansamos na Sua soberania, pois nós confiamos na Tua misericórdia. Oh Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor é bom e que o Senhor abençoará a vida de cada um. Abençoe, Senhor, a cada um que colocou aqui os seus pedidos e que eles sejam respondidos segundo a Tua graça. Senhor, nós pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Nós vamos também orar agora para nos despedirmos, que você possa estar firme, seguro nas mãos de Deus, firmes na palavra do Senhor. Continue lendo a palavra de Deus, continue assistindo os cultos online, enfim, fique firme na presença do Senhor e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo culto dessa noite. Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus amável, Tu és um Deus maravilhoso. Não há, Senhor, palavras para descrever aquilo que nós sentimos por Ti, ó Pai. Simplesmente nós queremos pedir a Tua bênção sobre todos os Teus servos, ó Pai, e que o amor do Pai, ó Senhor, glória do Filho e as misericórdias, Senhor, do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre toda a Tua igreja, Senhor, oh, desde agora e para sempre, Senhor. É o que nós clamamos em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe, até o próximo, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um, amém. Se o trovão e o mar seguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas.